Muito boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista responsável pelo Fórum da Corretora Rico. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de investidores. Antes de começar, pessoal, gostaria que vocês me dessem um retorno aí como é que está o áudio para vocês. Só um segundinho aqui, deixa eu só preencher minha tela do nickname para poder me comunicar com vocês aqui através do chat. Nome já em uso. Vamos lá. Mais um repetido. Agora sim, beleza. Bom, maravilha aqui. Boa noite, Maren. AMBS, Wellen, TK. Já tinha visto aqui pela outra tela também, alguns outros que também já entraram um pouquinho mais cedo. Boa noite, Gomes. João Souza, Mauro, aqui está bastante interessado aqui no mini índice. Realmente aqui ele está sendo a vedete aqui desse ano de 2015. E é claro que a gente vai falar sobre ele aí no decorrer dessa palestra. Mas antes de mais nada, eu queria passar para vocês um overview, né, para que vocês entendam a filosofia dessa carteira, como é que ela nasceu, né? Eu sei que é uma palestra que a gente repete ela todos os meses, né, mas nem todos aí acompanham aí ela mensalmente. Então é interessante pelo menos dar uma rápida passada para que vocês entendam como que ela funciona, para que vocês também possam, se quiserem seguir as sugestões, né, pegarem carona com ela. Bom, vamos lá, deixa eu reduzir um pouquinho aqui o tamanho da minha tela. Aqui é um retrato do nosso carro-chefe, a gente já vai falar sobre ele, mas vamos primeiro aqui mostrar aqui alguns PDFs para que vocês vejam aí como é que nasceu essa ideia da carteira direcional. Bom, eu comecei aí, nessa data aqui, maio de 2012, fazer um monitoramento das operações que eu passava através do fórum, né? Na época não existia Operando com Você, não existia nada disso, né? Tinha o pessoal do Trade ao Vivo que desenvolveu e desenvolve até hoje o trabalho deles através de lá, passando operações durante todo o dia, e aquelas operações que eu achava interessante, tanto operações de day trade quanto operações de swing trade, eu ia passando via fórum. E nessa data aqui, maio de 2012, eu resolvi fazer um controle das minhas operações, anotar os resultados para saber aí como é que a gente estava indo nas operações, estava acertando mais do que errando, errando mais do que acertando, para ter uma ideia de desempenho. E de maio de 2012 para cá, já foram 1.155 operações passadas. Dessas operações passadas, claro, a gente não tem aí, por mais que a gente trabalhe com probabilidades favoráveis, mas não dá para a gente acertar tudo. A gente conseguiu acertar 693 operações que deram certo e 462 que não deram. Uma média aí de 60 e poucos por cento aqui, mais ou menos aqui de índice de acerto. Isso daí está dando o quê? Uma rentabilidade acumulada. Até isso daí não é carteira, é simplesmente a soma algébrica das operações. Por exemplo, uma operação aí deu 10% de rentabilidade, outra deu 2% de perda. Somatória dessas duas estaria o quê? Estaria com 8% de ganhos. Então, por esse critério, a gente está aqui com 789, quase 800% de ganhos. Só que aí, esse número em si, apesar de ser um número bastante atrativo, ele não consegue medir um resultado mais efetivo, porque tudo bem, significa que eu ganhei 800% de lá para cá? É claro que não, porque é muito diferente, por exemplo, eu ganhar 10% num ativo que vale R$1 e perder, por exemplo, 2% num ativo de R$100, exemplo, Pão de Açúcar. Muito provavelmente numa situação como essa, se eu tivesse numa carteira esses dois ativos, tanto o ativo de R$1 quanto o ativo de R$100, na soma algébrica daria o quê? 10 menos 2, 8 positivo. Só que na realidade eu estaria perdendo dinheiro. Por quê? Porque quando eu perdi 2%, eu perdi 2% em cima de R$100. Quando eu ganhei 10%, eu ganhei 10% em cima de um ativo que custa R$1. Então, ou seja, esse número, ele só está medindo basicamente o quê? O nível de acerto. Se a gente está acertando mais do que errando, errando mais do que acertando. Mas essa rentabilidade em si, ela é pouco expressiva para dizer de fato quanto que se a gente está conseguindo acumular patrimônio ou não. Então, no final de 2012 mesmo, eu tive uma ideia, a partir dessas operações que eu comecei passando pelo fórum, criar uma carteira gráfica que trabalhasse aí com pesos, com quantidade de ativos, com alguns critérios ali para a gente conseguir mensurar se realmente a gente estava ganhando dinheiro ou não.
Então começou em 2013, combinei aí com o pessoal do fórum, né, que eu trabalho, que eu toco aí desde de 2012, comecei a falar, olha, a partir do ano que vem a gente vai começar todas as operações que eu passar, eu estou criando uma carteira, coloquei as condições iniciais de criação dessa carteira, e tudo que a gente passar pelo fórum vai entrar nessa carteira também para a gente conseguir medir aí os resultados. Aí eu criei, em 2013, que ainda não era um produto da corretora, e sim um produto aí que eu desenvolvi por iniciativa própria, foi criado aqui a carteira gráfica. Como não era ainda o produto da corretora, né, então coloquei aí o meu nome, carteira gráfica Evandro, ou seja, estava dando a minha cara para bater, se não desse certo, quem ia ter que responder também pelo insucesso seria eu mesmo, né. Eu sempre gosto aí de assumir desafios, né, e justamente me comprometer com eles. Bom, muito bem, aí criei em 2013 essa carteira, por ser um critério de carteira, normalmente carteira, ela considera operações apenas na compra, eu mantive o mesmo critério, né? E as operações, quando eram operações de compra através do fórum, entrava aqui nessa carteira, tanto operações de swing trade com duração de mais de um dia, quanto operações de day trade, né? Com encerramento no mesmo dia. E aqui foram os critérios iniciais, né? Separei aqui um capital teórico de 100 mil reais, gerenciamento de risco de 5%. O que é esse gerenciamento de risco de 5%? 5% de 100 mil, ele dá quanto? Dá 5 mil reais. Ou seja, eu vou diluir o risco das operações que eu estiver abrindo, se perder a somatória de todas as operações abertas no mesmo período, vai me dar um prejuízo máximo de 5 mil reais. Se todas derem errados, nessa condição aí eu perderia 5 mil reais, para que a gente pudesse diluir o risco. 2013 ainda, somente posições na compra, sem considerar corretagem, monumentos, imposto de renda, etc. Né? E eu coloquei alguns critérios peso 2, peso 1, que eu ainda mantenho até hoje. O que é peso 2, peso 1? Ativo que pertence à carteira teórica do IBOV, peso 2. Ativos que não pertencem, com uma liquidez menor, peso 1, ou seja, eu adquiriria uma quantidade pela metade. E algumas condições aqui de parar de adquirir novos ativos, que eu chamei de stop breaker. O que seria? Por quantidade ou por risco. Se eu estou assumindo um gerenciamento de risco de 5%, toda vez que o meu limite de risco chegar em 5%, mesmo tendo caixa na carteira, não entra mais nenhuma operação. E eu tenho alguns critérios também, se forem ativos da carteira teórica do IBOV, no máximo 8, se não forem, no máximo 16. Na prática, isso aí me dá um mix entre 8 e 16 ativos. Então, também, se eu já tiver nesse limite de quantidade, mesmo tendo caixa na carteira, só entra uma nova operação quando reduzir a quantidade, né? E no caso do risco, também o mesmo critério. Bom, isso foi 2013, pegando day trade e swing trade. A gente não tinha regras claras para movimentação de stops, era tudo feito meio que no feeling, né? Sentindo aí o movimento do mercado. Eu sempre gostei de adotar uma postura aí mais dinâmica, porque faz tempo aí que a gente não consegue aí deixar essas operações soltas no sistema 880, quer dizer, toda a operação tem que ser planejada inicialmente, tem que ter um porquê que eu vou fazer aquela entrada, ponto de entrada, objetivo e stop. Mas a gente precisa também ir administrando essa operação conforme ela vai se desenvolvendo, que muitas vezes ela começa de um jeito, o mercado muda, e em função dessa mudança a gente tem que tomar algumas ações. Mas não tinham regras pré-definidas. Então toda alteração que eu sentia aí que era o momento de antecipar uma saída ou mexer no stop, eu simplesmente colocava ali no fórum, né, falava, olha, estou mudando o stop dessa operação para esse valor, por esse ou por aquele motivo, estou antecipando uma saída por esse ou por aquele motivo, e a gente tocou aí no ano de 2013. E deu um resultado bastante satisfatório nesse ano, mesmo operando apenas a ponta de compra, onde a gente conseguiu um lucro acumulado de 17 mil reais sobre os 100 mil reais, lucro bruto, né, quer dizer, um rendimento de 17%, contra uma perda aí do índice Bovespa de 15,5%. Só que boa parte dessas operações que foram bem sucedidas foram justamente as operações aí de day trade. Como a carteira ela trabalhava apenas
na ponta de compra. E o mercado aí, o ano de 2013 foi um ano bastante difícil, tanto que vocês estão vendo aqui, ele fechou com 15,5% de baixa. Então, esse resultado positivo foi principalmente graças aos day trades. Mas ficaram misturados aí junto com as operações de swing. O importante aqui foi o resultado final que a gente conseguiu. De posse desse resultado, sentei no final do ano com a diretoria ali da Rico, né? Falei, olha, tem um produto que eu acho interessante passar para os nossos clientes, já comecei, já foi testado através do fórum, né? Consegui esse resultado positivo e eu acho interessante a gente ampliar para todos os clientes da corretora, e seria mais um produto aí para ofertar para vocês. E aí a ideia foi bem vendida para a diretoria. A partir de 2014, ela já adquiriu o nome de carteira Rico, né? Não mais carteira Evandro. E em 2014 eu fiz uma modificação. Ela adquiriu um caráter direcional. Para quê? Para tentar também aproveitar esses momentos de tendência de baixa que a gente ficava em 2013 sem fazer operações. Então, em 2014, eu procurei capturar aí posições, tanto no sentido de compra, quanto no sentido de venda. Porém, como essas operações iam entrar operando com você, passar ali pelo HB, então a gente não colocou nem, ficou de fora aí somente operações de swing trade. Não entrou day trade, mas já foi um aprimoramento em relação a 2013. Aí a gente conseguiu desenvolver um espaço no site, né? Então ela adquiriu um espaço dentro do site da corretora e continuou também com a sua divulgação através do fórum. Aí vamos aqui a 2014. Aí tem a carteira de 2014, a mudança que ocorreu em relação a 2013, conforme eu comentei com vocês, foi a introdução de operações também de venda, mas de swing trade. Aí entraram as condições para simular também uma condição real de operação, né? Para a gente trabalhar na venda. Para quem não conhece, a gente tem que tomar o aluguel daquelas ações que a gente vai operar vendido. Isso é feito através do BTC, que é o mecanismo que a BMF disponibiliza para que a gente possa trabalhar de forma invertida. A gente tem que alugar esses ativos, só que a gente tem que depositar garantias. Essas garantias, a gente pode utilizar o próprio valor da venda como garantia e mais uma margenzinha de segurança, que é o ágio ali, que ele varia para mais ou para menos, conforme o ativo. Então, eu considerei aqui, na condição da carteira, também um bloqueio financeiro, enquanto a gente tiver vendido com aquele ativo, e mais a margem específica para cada ativo. Tem ativo que tem 30% de ágio, outros 18%, outros 20%, quer dizer, isso é variável de ativo para ativo. No site da BMF tem as porcentagens para cada um. Agora, no aluguel, a gente tem um inconveniente que a gente não tem nas posições de compra. Qual que é? A gente só consegue encerrar um aluguel quando esse ativo estiver liquidado financeiramente. Por exemplo, se eu faço uma compra hoje, para a liquidação financeira ela ocorre em D+3. Então, eu só posso encerrar o aluguel depois de 3 dias que eu fiz a minha recompra. E a partir do encerramento do aluguel, eu pleiteio aquele bloqueio financeiro, aquilo que foi chamado como margem, que ficou retido na BMF. E eu só tenho a devolução desse financeiro no dia seguinte. Então, na prática, eu só consigo reaver o meu financeiro em D+4. E 2014 também foi um ano bastante difícil. Por quê? Porque o nosso mercado ele não direcionou de forma clara. Para vocês terem uma ideia, eu vou até pegar pelo gráfico daqui. Aqui é o espelho do índice Bovespa em 2014, que esse gráfico em laranja seria o nosso Ibov em 2014. Ele iniciou em tendência de baixa, depois o que começou como um repique acabou virando para a tendência de alta, mas no início da subida não dava para a gente saber ainda que o mercado realmente estava adquirindo tendência. Então, a gente tem um delay, né, para virar de posição, tanto de compra para venda, quanto de venda para compra. E a gente acabou ficando uma boa parte, aí, alguns meses específicos, quando o mercado aí
ameaçava ir para um lado, depois revertia para o outro, ficando aí praticamente patinando de lado. Conseguimos fechar o ano aí positivamente, mas o desempenho não ficou tão atrativo quanto eu imaginava. Foi um ano bastante difícil também, mas fechamos positivo, né? 2014. Conseguimos um lucro bruto, somente com as operações de swing, de R$11 mil, contra uma perda aqui do Ibov de 5 e poucos por cento. Na realidade, essa rentabilidade ela está considerada até o primeiro pregão de 2015, porque ainda tinha uma operação que ficou pendente de 2014 para cá, né? Então a gente encerrou essa carteira no primeiro pregão aí de 2015. Mas esse foi o resultado com as operações de swing. E eu estou sempre, o objetivo da carteira qual que é? É fazer caixa, geração de caixa, justamente aí para que a gente tenha um saco do Papai Noel bem gordo no final do ano. E eu percebi também nesse ano aí de 2014 que a gente teve muitas oportunidades de day trade, mas infelizmente a carteira, como não comportava day trade, né, a gente acabou não podendo aproveitar essas operações. E aí nos últimos meses do ano, conversando aí com o pessoal que me acompanha nas palestras, através do fórum também, falei, olha, a partir de 2015, eu vou querer mesclar um pouquinho dessa carteira com day trade. Estou trabalhando ainda para ver como que eu vou fazer isso daí, né? Tô com algumas ideias, mas eu gostaria de introduzir um pouquinho aí de day trade. Conversei também com a diretoria da Rico, né? E recebi o aval para que a gente iniciasse esse trabalho também através do fórum, para que a gente pudesse começar a testar, né? Para ver como é que isso daí vai se comportar. Até porque day trade são operações muito rápidas, a gente precisa aí tomar decisões de entrada, ajustes de stop, saídas bastante rápidas, e fica complicado passar isso daí via operando com você. Ele não foi preparado para suportar operações desse tipo, né? E fica complicado também divulgar essas operações o tempo todo através do HB. Então é importante aí que vocês entendam bem a dinâmica, como é que a gente está conduzindo esses day trades. Quem sabe mais para frente a gente consiga desenvolver alguma ferramenta mais dedicada para facilitar todo esse trabalho. Por enquanto aí está na unha, né, no feijão com arroz, mas até esse momento eu estou muito animado com esse resultado. Vamos agora ao ano de 2015, nosso ano aqui especificamente. Então está aqui, carteira gráfica direcional. Inicialmente, para facilitar, para quem não sabe, eu preparo diariamente um relatório chamado Call. Deixa eu até puxá-lo aqui antes de falar especificamente da carteira. É um relatório diário, né, onde na parte inicial eu faço um overview aqui do que aconteceu no último pregão. Esse daqui é o comentário do pregão de hoje, né, onde a gente continua ainda com um bom viés positivo, porém aqui sentindo aqui uma linha de tendência de baixa. Vamos ver como é que fica a partir de amanhã, mas de mercado a gente fala daqui a pouco. Vamos voltar aqui o foco para a carteira. Então, faço um comentário aqui do nosso carro-chefe, que é a nossa locomotiva mestra. Depois, as operações em curso, tanto as estratégias ali do André, né, tem uma página específica no site também, que ele passa também essas operações via HB, a gente tem um controle sobre elas. No momento do André Moraes não tem nenhuma operação aberta, quanto as minhas operações também da carteira direcional. Nesse momento aqui eu tenho o quê? 4 operações abertas na carteira, operações de compra, uma com Odontoprev, múltiplos, Multiplan, essas duas aqui entraram ontem e hoje entrou a Eco Rodovias. Todas elas entraram aqui via operando com você, né? E aqui a situação de momento, como é que essas operações estão nesse momento. Aqui operações de swing trade. E praticamente quase todos os dias a gente tem conseguido fazer uma ou duas operações de day trade, né? E até esse momento a gente tem tido uma felicidade muito grande aí de comemorar bons resultados, bons lucros aí nessas operações de day trade, que por sinal elas estão levando nas costas aqui a nossa carteira, porque se dependesse dos swings, realmente a gente estaria aí com um começo bem difícil nesse ano, no mês de janeiro. Já vamos falar um pouquinho quando eu começar na parte do mercado. Mas falando ainda do relatório, então tem aqui falo da carteira direcional, depois eu faço um comentário dos 6 principais papéis mais expressivos do Ibov, BVMF3, Banco Itaú, PDG, Petrobras, Usiminas e Vale.
Aí vem a seção fique de olho, optei por amanhã não deixar nenhum ativo no radar para início de novas operações, porque eu estou um pouco preocupado com o nosso índice, ele não vai começar da marcha ré. Torço para que ele continue a avançar, até porque eu estou com 4 compras em aberto, né? E se o índice começar a voltar a partir de amanhã, realmente essas compras aí, apesar de serem ativos menos correlacionados com ele, mas a gente pode começar a ter dificuldades aí nessas operações. Como eu estou antevendo aí um eventual risco de topo para amanhã, preferia, num primeiro momento, não passar pré-indicações de operações. Mas a regra para as operações que alimentam os swing trades da carteira direcional é esse aqui, esse fique de olho. Sempre tem a informação no relatório e no site também. Só que o site, pessoal, infelizmente eu estou com um problema de atualização desde sexta-feira. Eu não consigo atualizar nem a página da carteira direcional e nem a página das estratégias. O pessoal de TI está quebrando a cabeça, né? Toda vez que eu processo a alteração, que sou eu responsável aí pela manutenção dessas páginas do site, através de um acesso remoto, quando eu dou o comando para salvar, ele derruba a minha conexão. Isso está acontecendo especificamente com o site. O pessoal está tentando descobrir o que pode estar ocorrendo, mas até agora eu continuo impossibilitado de fazer a manutenção dessas páginas. Então, as atualizações estão vindo, por enquanto, apenas via fórum ou através desses relatórios também que vocês podem puxar através do fórum. Então, nesse momento, tanto a página das estratégias do André Moraes quanto a minha página da carteira direcional, elas estão desatualizadas. E na parte seguinte do relatório tem a VDET aqui desse ano aqui de 2015. Desde um bom tempo que eu faço esse call, eu sempre sempre preparei um estudo prévio de possíveis movimentos que poderiam acontecer com o mini índice. E depois de mais para frente, um pouquinho mais para frente, eu resolvi também introduzir o mini dólar, que são contratos aí que são bastante negociados, então eu sempre faço um estudo prévio, tanto do mini índice quanto do mini dólar. Então, por exemplo, eu não consigo passar de olho ali para as operações de day trade. Porém, entre aspas, o primeiro de olho de day trade para o mini índice, ele vem a partir desse estudo prévio que eu faço todos os dias no call. A gente já vai falar sobre ele daqui a pouco quando eu pegar o gráfico, que a imagem está um pouquinho reduzida, depois a gente abre um pouquinho mais. Então esse aqui é o estudo que eu fiz para o pregão de amanhã. Se ele amanhecer de bom humor, sair por cima, ótimo, vamos continuar aí operando na compra, né? Tem aqui um start acima desse ponto e aqui os dois objetivos onde eu pretendo chegar. Se ele amanhecer azedo, realmente confirmando o topo e azedando, a gente vai tentar uma venda nesse ponto, buscando aqui essa região como objetivo de queda. Então, eu tenho sempre tentado procurar aí, como a gente não tem bola de cristal para saber se o mercado vai amanhecer de bom humor ou de mau humor, na medida do possível tentar antever aí possíveis condições. Se sair por cima, o que eu vou fazer? Se sair por baixo, o que eu vou fazer? Então, nesse relatório, vocês já têm aí para começar a se preparar, até inclusive na abertura do pregão, porque muitos desses estudos prévios, eles têm startado justamente na abertura ou logo muito, muito próximo do pós-abertura. Então é importante que vocês já tenham também isso daí engatilhado, né? Muita gente que acaba entrando no pregão 10 horas, por exemplo, um pouco mais tarde, aí me pergunta se tem alguma coisa de day trade para o mini, e fala, olha, acabei de fechar minha operação aqui, já deu tanto de lucro, puxa vida, entrei só agora aqui, que pena, e tem mais alguma oportunidade? Aí vamos continuar trabalhando ao longo do pregão, mas muitas dessas operações, principalmente que vêm através desse estudo prévio do call, costuma startar bem no comecinho do pregão, ou seja, exatamente na hora que os amadores, como o André Moraes gosta de falar, na hora que os amadores estão operando, mas na hora que esses amadores estão operando, a gente tem bastante volatilidade, e volatilidade é o que a gente precisa para fazer day trade. Aí na sequência do relatório tem o estudo, como eu comentei, do mini dólar. Para o mini, por enquanto, eu só enxerguei aqui uma possibilidade de venda, vamos ver como é que vai amanhecer amanhã. Para cima, não antevi nada nesse momento. E depois o estudo de ponto pivô, né, que alguns clientes me pediram um bom tempo atrás, né, e eu coloco aqui todos os ativos que compõem a carteira teórica aqui do IBOV, os pontos principais aí, baseado nesse estudo de ponto pivô.
Então esse aqui é o relatório que eu preparo aí todos os dias. Bom, vamos voltar lá na nossa carteira e tentar e passar para vocês como é que esses day trades, as regras, aí, como é que eles estão funcionando. Bom, como eu já tinha um capital teórico de 100 mil reais, eu resolvi novamente partir do zero novamente, e eu peguei desses 100 mil reais, eu deixei 99 mil reais para as operações de swing e apenas R$ 1.000 para as operações com o mini índice. Ou seja, eu estou destinando apenas 1% do meu capital total lá para as operações de day trade. E por que eu estou destinando apenas 1% do meu capital? Justamente para eu não precisar ficar muito preocupado com essas operações de day trade, porque, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu trabalho muitas vezes com stops aí de 300, de 400, de 500 pontos. Isso aí representa o quê? Representa, se não der certo, perder, por exemplo, 300, 400, 500 reais. Seria o quê? Seria 50% desses R$ 1.000. Eu jamais poderia trabalhar com gerenciamento de risco tão alto, porque aí a chance de eu quebrar realmente é muito grande. Agora, eu trabalhando com apenas 1% do meu capital e deixando 99% ali seguro ali, lá para as operações de swing, digamos, se eu fizer um monte de besteira e perder esses R$ 1.000, ok, tudo bem, eu pego lá, vou lá, pego mais R$ 1.000 dos meus 99, vou ficar com 98, mas estou com boa parte do meu capital aí preservado. Esse é o motivo pelo qual eu não estou crescendo os olhos com essas operações, porque se fosse realmente uma coisa aí tentadora, né, realmente a gente cresce os olhos com muito mesmo, né, principalmente com esse retorno aí muito forte que a gente tem conseguido aí nesse início de ano. Mas eu estou aí devagar, né? Por quê? Porque justamente esses R$ 1.000, se eu perder esses R$ 1.000, não vai comprometer quase nada da minha carteira direcional. Agora, chega alguém, por exemplo, e fala, eu só tenho R$ 1.000, vou com tudo ou nada para o day trade, fala, olha, a chance aí de perda é muito grande, eu não recomendo. Então é bom você destinar, mesmo que não seja 1%, destinar apenas uma parte do que você aloca para as operações de swing trade, né, que você consegue gerenciar risco de forma melhor, para o day trade, porque day trade realmente é muito mais complicado para você gerenciar risco. Bom, e o que eu consigo fazer com esses R$ 1.000? A Rico, para operações com mini índice, com R$ 200 vocês conseguem operar um mini contrato, quer dizer, um capital muito pequeno que já dá para vocês fazerem aí operações com o mini índice. Como eu estou operando com R$ 1.000, eu consigo operar 5 mini contratos. Cada ponto do mini índice ele custa 20 centavos. Se eu conseguir 100 pontos, eu vou conseguir o quê? Vou conseguir em financeiro para um mini contrato R$ 20. Como eu trabalho com 5 mini contratos, 100 pontos de resultado igual R$ 100 no bolso se a operação der certo. Então, a variação em pontos vai me dar exatamente o retorno que eu estou conseguindo na minha carteira. Então, essa aí seria a alocação que eu estou fazendo. Bom, e vamos... Aqui tem as condições. Isso daqui não mudou, né, com relação à parte lá do swing trade em 2014, né? Eu tenho, inclusive, outras palestras gravadas sobre a carteira direcional, vocês podem até rever alguma aí de 2014, por exemplo, onde a gente detalha bastante como é que a gente faz a alocação de ativos, quantidade, como é que a gente calcula tudo isso daí. Mas para não ficar uma coisa mais repetitiva, né, eu acho interessante aí que essa parte que vocês peguem de alguma palestra anterior, claro que uma ou outra dúvida específica, se vocês tiverem, vocês podem me perguntar aí através do chat, né, não tem problema, mas para que a gente possa focar mais no day trade, porque eu sei que tem muita gente aí interessada aí nessas operações de day trade, né, para conseguir entendê-las bem, ver o seu funcionamento e poder pegar caronas com elas, então vou focar também nessa palestra de hoje, mais nesses day trades que são a novidade para 2015. Deixa eu só passar aqui para vocês as minhas palestras, deixa eu voltar aqui no site da Rico.
Eu tenho um canal no YouTube, se vocês entrarem aqui procurar canais Evandro Espaço Lima, vocês vão me achar, e todas as palestras que eu faço, chats, etc., eu costumo disponibilizar aqui no meu canal do YouTube. Então tem uma série de programas que eu fiz aí de fechamento de mercado, palestras também, e auditório da DVFN, enfim. Tudo que eu vou transmitir através da internet, eu costumo fazer, após o encerramento, o upload aqui lá para o meu canal do YouTube. Então depois, se vocês tiverem interesse, aqui o mês passado a gente teve uma outra palestra da carteira direcional, todas essas palestras aqui, esses vídeos, estão disponibilizados aqui no meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima, né? Então tem bastante material interessante, convido depois vocês aí para conhecerem. Só entrar no YouTube, procurar canais Evandro Espaço Lima, vocês vão me localizar, inclusive essa palestra de hoje também vai ser disponibilizada, assim que a gente terminar, vou fazer o upload para lá, também vai lá para o meu canal do YouTube. Vamos voltar aqui. Day Trade. Então, quais são as características do Day Trade? Nesse ano de 2015, a gente está começando apenas com o mini índice. 5 contratos, como eu comentei com vocês, onde a gente vai precisar de R$1.000 em financeiro para conseguir operar esses 5 mini contratos. Como que vão ser passadas inicialmente, ou como que já estão sendo passadas essas indicações de compra ou de venda no Day Trade? Através do call diário, que é aquele relatório que eu acabei de mostrar para vocês, né? Ou através do fórum também. Então, sempre aquele estudo prévio do call é o que vale antes do pregão abrir, e depois, ao longo do dia, conforme o mercado vai se desenvolvendo, né, a gente pode passar alguma coisa também através do fórum. Então, é sempre importante que vocês fiquem ligados lá no fórum, né? Mesmo quem entra um pouquinho depois, se não tem nenhuma operação nova, potencialmente para sair ou em andamento. Como que vocês podem fazer para descobrir se tem alguma operação nova ou não? Vamos voltar lá no fórum. Sei que boa parte de vocês aí já me acompanham lá no fórum, mas vamos lá. Aumentar um pouco esse zoom, que acho que está um pouquinho pequeno. Bom, tudo que vai sendo discutido ao longo do pregão fica aqui documentado no chat. Só que aqui ele fica misturado tudo. Uma forma de vocês localizarem de forma mais fácil, vocês podem tentar usar esse comando aqui, busca. Vamos lá, vamos ver se ela vai funcionar. Win G15. É o contrato que a gente está operando nesse momento. Aí ele já vai filtrar para vocês, se vocês estão com interesse aí em alguma coisa relacionada com o mini índice. Entrei no fórum agora, são 9h30. Será que já foi discutido alguma coisa? Ou entrei no fórum agora, são 3h30. E aí, será que tem alguma operação para sair? Tem alguma coisa já em andamento? Como é que está o mini índice? Então, em vez de vocês ficarem rolando página a página, vocês podem utilizar esse comando busca, filtrar com a palavra-chave, no caso, o WinG15, e aí ele vai passar para vocês aí todos os posts aí que foram abertos com relação ao mini índice. Normalmente, quando eu passo alguma coisa, eu coloco aqui o título, WinG15, espaço DT de Day Trade. Aí vocês vão conseguir pegar essas operações aí através do fórum. Por exemplo, aqui no pregão de hoje, 11h37. Congestionou, né, uma situação aqui. Venda abaixo de 49,40 ou compra acima de 49.520. Só que eu já tinha encerrado as minhas operações do dia, mas eu passei novas possibilidades aí que poderiam ocorrer. Vamos voltar um pouquinho mais para trás. Aqui as operações que eu fiz hoje. Deixa eu pegar aqui. Tá. Aqui, eu iniciei uma venda no início do dia, conforme aquele estudo prévio do call. A venda começou a se desenvolver, depois ameaçou virar de mão. Aí uma participante me perguntou aqui se eu estava vendido. Falei sim, porque eu tenho que seguir as operações que eu estou passando.
Aí coloquei, mas posso virar de mão se voltar acima de 49,195. Regra de inversão de movimento. Vamos falar bem dessas regras aí para que vocês possam entendê-las. Sigo ainda vendido. Aqui, nesse momento aqui, virei de mão. Já tinha avisado que eu poderia virar de mão. Aqui eu virei de mão. Aí perguntou se eu continuo com a posição vendida. Não, se eu virei de mão, eu encerrei a posição que estava aberta e emendei com outra no sentido contrário. Aí esclareci aqui, encerrei uma com prejuízo e emendei outra na compra. Alvos dessa nova operação que eu entrei virando de mão, 49.520 e 49.855. Normalmente eu sempre costumo sair no primeiro objetivo, quando eu tenho mais de um alvo. Excepcionalmente ontem, né, eu acabei saindo entre o alvo 1 e 2, que eu tinha também 2 objetivos aí num outro estudo que eu passei, se não me engano, também pelo fórum. Mas normalmente quando eu tenho mais de um alvo, eu costumo sair no primeiro alvo. Então, passei os alvos dessa operação e acabei saindo exatamente nesses 49.520 mesmo, que deu esse resultado. Essa primeira operação que veio visto do prévio do call, acabei saindo aí com um pequeno prejuízo de 55 pontos. Em contrapartida, a segunda operação eu embolsei 275 menos 55, hoje entrou mais R$220 para a carteira. E tem sido assim quase todos os dias, a gente tem pelo menos aí conseguindo aí um alto índice de acerto. Espero que continue dessa forma, mas a gente tem que também conviver com situações adversas. Por mais que a gente tente cercar, prejuízos podem acontecer. Então, por isso que eu volto a reforçar com vocês, não entrem com muita sede ao pote, né? Mesmo que vocês tenham um capital maior, entrem mais devagar. Por quê? Porque o risco é alto. Eu estou com 100 mil reais, só estou destinando apenas 1.000 lá para as operações de day trade. Bom, então via fórum é dessa forma que essas operações podem aparecer. O Elton está perguntando se as operações com mini começam antes das 10. Sim, o mini ele abre às 9 horas. Grande parte dessas operações aí, inclusive que a gente acertou, elas tiveram início logo na abertura do pregão ou um pouquinho depois delas, ou seja, 10 horas a gente já tem uma possibilidade razoável de ter operações já encerradas. Então começam antes das 10, sim. Que mais aqui? As suas palestras, está se perguntando se elas podem ser acessadas pelo site da Rico. Normalmente é feita uma gravação automática lá no site da Rico, www.livestream.com/encontro de investidores. Mas nem sempre a gravação ela fica de forma adequada. Então, sempre independentemente dessa gravação automática que vai para o Livestream/encontro de investidores, eu sempre passo lá para o meu canal do YouTube. Por isso que eu passei aí para vocês o endereço lá do YouTube. Se vocês entrarem no youtube.com.br e procurar no meu canal Evandro Espaço Lima, vocês vão achar todas as minhas palestras. Bom, vamos lá, vamos continuar. Ainda tem mais coisas aí para passar para vocês, bem mais, né? Então eu quero procurar que vocês entendam aí de forma aí, bem tranquila como é que é. Quer dizer, tranquilo, o day trade não é tão tranquilo assim, mas deixar de forma mais clara para que vocês possam entender bem como que esses day trades vão ser conduzidos. Então, indicações pelo fórum ou call diário, com encerramento máximo 15 minutos antes do final da sessão. Por quê? Outro dia eu tive uma operação aí que eu encerrei ela às 17h45. Por que 15 minutos antes? Porque a operação de day trade a gente tem que fazer pela boleta de day trade. E se a gente não encerrar a operação até 10 minutos antes de faltar, simplesmente o robô vai lá e bloqueia a operação e ela vai ser encerrada lá no leilão de fechamento e vocês vão ter que pegar aquele preço de ajuste que muitas vezes acaba sendo distorcido em relação ao fechamento aí do gráfico de preços. Então, para não correr o risco de deixar um fechamento aleatório via robô, eu prefiro eu mesmo tomar a decisão aí de encerramento. Então, a operação está andando. Chegou 17h45, o mini ele encerra as operações às 18 horas. Independentemente do que esteja acontecendo, 17h45 eu vou lá, encerro a minha operação, né? Esteja no lucro, esteja no prejuízo, não importa, é o horário limite para encerramento dessas operações. Então, coloquei aqui com encerramento máximo 15 minutos antes do final da sessão. Os estudos, eu sempre gosto de utilizar o gráfico de 15 minutos, né, para
para fazer os meus estudos. Com relação de risco, eu coloquei aqui, preferencialmente acima de 1 para 1, mas nem sempre a gente consegue encontrar boas relações de risco nas operações de day trade. Para swing trade, eu só trabalho com gerenciamento, com relação de risco de no mínimo 2 para 1. O ideal é de 3 para 1 em diante, mas de no mínimo 2 para 1. O que significa essa relação de risco de 2 para 1? Que o retorno potencial, se a operação der certo, ele é 2 vezes superior ao risco que eu estou assumindo. Por exemplo, se perder, eu perco 1, e se der certo, eu ganho 2. Para swing trade, eu só trabalho com relações de risco de pelo menos 2 para 1. Então, eu acabo deixando passar, às vezes, situações gráficas muito boas, que eu enxergo movimentos que podem acontecer, mas tem uma relação de risco abaixo de 2 para 1, eu não valido. Já no day trade, não. No day trade, a gente tem que pegar todas as possibilidades. Eu estou colocando aqui relação de risco preferencialmente acima de 1 para 1. Se não der, paciência, né? Se eu enxergar ali que pode sair alguma oportunidade, eu vou encarar. Que tipos de entradas que a gente pode ter? Entradas de rompimento ou inversões de movimento. Basicamente, o conceito é bastante simples. O que é uma entrada de rompimento e o que é uma entrada de inversão de movimento? Se eu tenho aqui, esse aqui é o nosso carro-chefe, vamos pegar aqui o nosso próprio aqui, mini índice. Vamos lá. Pegar aqui, exemplificar aqui no próprio dia de hoje. O nosso mini índice, em determinado momento, ele o quê? Ele acabou congestionando entre 49.040 e 49.600. Isso daqui é uma situação de congestão. Bom, se romper para cima, por exemplo, numa situação hipotética como essa, eu posso entrar na compra, se romper para baixo, eu vou efetuar uma operação de venda. Então, isso seria uma entrada de rompimento. Ele está saindo de uma situação de congestão, né, e rompendo ou para cima ou para baixo. E o que seria uma entrada de inversão de movimento? Está subindo bastante forte aqui, virou de mão aqui, inverteu o movimento. Então, planejei uma entrada, por exemplo, numa situação como essa. Está subindo, deu uma possibilidade de topo, opa, passei, por exemplo, através do fórum ou através do estudo prévio do call, uma possível entrada de inversão de movimento. Então, aqui seria uma possibilidade de venda. Aqui, está caindo, deixou uma sinalização de fundo, opa, pode sair uma compra nesse ponto. Aliás, essa compra, se não me engano, foi um day trade que a gente fez bem sucedido no pregão de ontem. Pode sair uma compra nesse ponto aqui. E, de fato, seria uma entrada de inversão de movimento. Por quê? Está caindo, se realmente for para cima, ele vai inverter o movimento e vai sair de venda para compra. Então, inversão de movimento também é uma entrada. Então, está aqui, estudos pelo gráfico de 15 minutos. Normalmente, eu sempre gosto de colocar esses estudos através do fórum ou sempre naquele call diário. E vamos lá, com folga de 5 ou 50 pontos, para que vocês possam ter também alguma flexibilidade, né? Para quem for tiver um perfil um pouquinho mais agressivo, mais arrojado, daquele ponto que eu determinei, ultrapassou 5 pontos, ok, já pega e entra. Para quem for um pouquinho mais conservador, fala, não, prefiro, porque muitas vezes a gente tem vivido situações aí de falsos rompimentos, né? Rompe um pouquinho, depois pega e volta, né? E o rompimento não ocorre de fato, 50 pontos também é válido. Então, a partir daquele ponto, ou esperar 5 pontos, ou esperar 50 pontos de folga para ter uma como é que se diz? Uma consolidação. Para ter uma consistência melhor naquela entrada. Então, é válido esperar tanto 5 minutos, quanto 5 minutos, tanto 5 pontos, quanto 50 pontos de folga para essas entradas. Normalmente eu coloco as setinhas, né, indicando os pontos ali para a determinação do start. Quem for um pouquinho mais arrojado pode entrar 5 pontos acima daquele ponto. Quem quiser esperar um pouquinho mais, 50 pontos também está valendo para também procurar evitar falso rompimento. Depois, Luca está entrando agora, boa noite, perdi muita coisa.
olha, Lucas, a gente está começando a falar um pouquinho de como é que funcionam essas operações de day trade da carteira direcional. Eu já dei um overview sobre ela no início da apresentação, né? Mas você não se preocupe que você vai poder depois rever tudo que foi falado. Essa palestra está sendo gravada e vai ser disponibilizado depois lá no meu canal do YouTube. Aliás, deixa eu pegar aqui, eu acho que eu tenho alguma coisa via bloco de notas para mostrar para vocês esses endereços. Espera aí um pouquinho só. Deixa eu ver se é esse daqui. Exatamente aqui. Aumentar um pouco a fonte, senão ninguém vai conseguir enxergar nada. Aqui tem o meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima. Todas essas palestras são disponibilizadas depois que eu termino lá no meu canal do YouTube. Eu faço a divulgação do link da gravação sempre pelo Twitter, quem quiser me seguir, @lima_evandro. E está aqui o meu Facebook também, para quem quiser me acompanhar no Face, né? Evandro Espaço Lima. Então, você chega um pouquinho depois, não se preocupe, né? Porque está sendo gravado e depois você tem como rever o que a gente já falou aqui. Bom, vamos lá. Então, aqui a gente falou das entradas. Agora vem a parte mais importante, que é preciso que vocês consigam entender bem essa dinâmica dos trades, porque uma coisa é entrar na operação. E mais importante é sair na hora certa para quê? Para conseguir capturar o máximo possível de lucro se a operação estiver dando certo, ou também se a operação não der certo, vocês também perderem o mínimo possível. Então, para isso é importante vocês terem bastante agilidade. Eu recomendo para vocês, né, utilizarem para isso, para as decisões de saída, aquela boleta chamada Super Day Trade. Por que a boleta Super Day Trade? Vamos ver se eu consigo falar rapidamente sobre ela aqui, apesar que tem palestra específica sobre a plataforma do HB. Deixa eu aumentar aqui também um pouquinho mais esse zoom. Boleta aqui Super Day Trade. Essa boleta Super Day Trade, ela trabalha com o quê? Ela trabalha com operações a mercado, ou seja, se você efetuar uma compra, ele vai comprar a mercado, uma venda, ele vai vender a mercado, só que a vantagem disso daqui é que você ganha agilidade, você está acompanhando toda a movimentação, o desenvolvimento daquela sua operação. Ele vai te dar um status em tempo real de como que aquela operação está evoluindo, quanto que você está ganhando se estiver dando lucro, quanto que você está perdendo. Tá. Se você quiser encerrar a operação, fala, bom, nesse momento aqui eu estou com 300 pontos de lucro, eu quero encerrar nesse momento. Só clicar aqui no botãozinho zerar, ele vai fazer isso a mercado de forma imediata. É muito mais rápido do que vocês irem lá numa boleta, se vocês compraram para vender, preencher a boleta de venda, colocar valores, etc. Enquanto isso, os preços estão se movimentando. Então aqui vocês conseguem encerrar a posição de forma praticamente imediata. Zerar. Depois, eu estou vendido e eu quero entrar na compra, quero inverter posição. Eu clico aqui, automaticamente de vendido, ele passa para comprado. Foi o que eu fiz hoje cedo, eu estava vendido no início do dia no mini índice e inverti posição, passei de venda para compra. Estopei naquele valor e, ao mesmo tempo, eu recomprei, entrei posicionado na compra no mesmo valor. Como é que funciona essa inversão de posição? Se eu estou vendido, por exemplo, em 5 mini contratos, na inversão ele vai comprar 10. Ele liquida os 5 que eu estava vendido e eu vou voltar a ficar com 5 contratos, só que agora na posição contrária. Então, uma boleta extremamente ágil aí, e é o que a gente precisa no day trade. Não dá para ficar perdendo muito tempo, principalmente ali na saída. Na entrada, até aí, tudo bem, está preenchendo boleta, aí demora um pouquinho para entrar, o máximo que vai acontecer é não entrar na operação ou entrar um pouquinho depois. Mas a saída ela tem que ser feita muito rápida para que vocês consigam sair no melhor momento. Então, eu aconselho vocês a utilizarem aí essa boleta aqui, Super Day Trade. Vamos voltar lá para a nossa carteira. Bom, agora a gente tem alguns critérios para pegar operações. Muitas vezes, no dia seguinte, né, eu faço esse estudo, por exemplo, já mostrei para vocês agora há pouco o que eu tenho planejado lá para o mini índice. Deixa eu só voltar rapidamente, que eu mostrei numa tela um pouquinho menor. Estou aqui com o mini índice.
Então, esse aqui é o estudo prévio que eu fiz, baseado aqui no fechamento do pregão de hoje. O que eu pretendo fazer amanhã, né? Se o mercado amanhecer de bom humor, eu vou comprar acima de 49.885. Aqui, os objetivos aonde eu quero chegar. E se ele amanhecer azedo, eu vou vender abaixo de 49.040 com esse objetivo de queda. Porém, muitas vezes, o que acontece? O mercado ele abre lá com gap de alta, gap de baixa, e muitas vezes ele abre muito acima daquele ponto que a gente idealizou a nossa compra, ou muito abaixo daquele ponto que a gente idealizou a nossa venda. E aí, o que fazer? Não fazer nada? Eu entro nessas operações também. De que forma? Se ele abriu com gap, digamos que eu estava pretendendo efetuar uma operação na compra. Digamos que eu coloquei o start acima de 49.100. Ele abriu com 49.200. O que eu faço? Eu vou entrar nessa operação em 49.200. Aí já me perguntaram, falei, mas como é que você consegue entrar nessa operação logo na abertura? De forma muito simples. Para quem está acostumado aí, que já opera há algum tempo, já observou tanto para ativos, né, o próprio mini índice também, que antes da abertura é feito um leilão, onde ele vai pegando as ofertas dos compradores e dos vendedores e vai montando o preço teórico. Até o instante que, conforme vão entrando mais compradores e vendedores, e esses daí vão melhorando as suas ofertas, esse preço teórico, né, ele vai sendo ajustado. E até que chega, por exemplo, para o mini índice, 9 horas, ele encerra o leilão e começa a negociar. Se eu quero entrar logo na abertura, eu entro aí nos instantes finais do leilão de abertura, vou observar como que está o preço teórico. Digamos que eu pretendia entrar acima de 49.100, 49.105 ou 49.150, não importa. E eu já estou vendo que o leilão aí está propenso a abrir em 49.200. Opa, vai abrir acima do que eu gostaria. Eu vou lá, coloco a minha ordem de compra de 5 mini contratos, por exemplo, 49.250. Eu já vou ser o primeiro da fila, muito provavelmente, para na abertura, abrindo a 49.200, eu conseguir efetuar a compra pelo preço de abertura. Vou colocar o preço um pouquinho acima do preço teórico. Mas isso tem que ser feito nos instantes finais do leilão, para que vocês o quê? Para que vocês consigam entrar logo na abertura. Porque se vocês colocarem muito antes, esse preço pode depois sofrer aí como é que se diz? Sofrer variações, né? E a ordem de vocês ficar fora aí do ponto ideal de entrada. Então, entrar no leilão de abertura e acompanhando nos instantes finais, se perceber que vai abrir com gap na compra ou na venda, já colocar uma ordem melhor do que a ordem do preço teórico, para que vocês consigam, para que a ordem de vocês já seja executada logo na abertura. Bom, muito bem. Entrei na abertura. E aí, o que eu faço? Consequentemente, o meu stop, né, ficou muito caro, lógico, em relação àquele estudo inicial. Onde que eu vou posicionar o meu stop, já que ele abriu com aquele gap todo e fugiu do meu preço de entrada? Eu vou esperar 5 minutos, passar os 5 primeiros minutos do pregão para os preços tentarem começar a se acalmar depois daquela volatilidade inicial, e eu vou medir, se for uma operação de compra, vou pegar a mínima depois de 5 minutos e vou deixar uma folga de 50 pontos abaixo dessa mínima. Esse vai ser o ponto do meu stop. Vou manter aquele objetivo inicial que eu tinha, mas se for uma operação de compra, depois de 5 minutos eu vou medir a mínima e vou deixar uma folga de 50 pontos. Meu stop vai ficar nesse ponto. Se for uma operação de venda, onde o preço amanheceu bem abaixo daquele ponto que eu pretendia vender, também mantenho o objetivo inicial, vou esperar 5 minutos e vou ajustar o meu stop 50 pontos acima dessa máxima que formou. Essa é a regra que eu estou adotando nesse momento. Essas regras também, pessoal, são regras que estão sofrendo ajustes. Por quê? Toda operação que está sendo encerrada, eu estou fazendo backtest nela, né? E eu estou otimizando essas regras. Então, o que eu estou passando de regras para vocês, por exemplo, hoje, amanhã ou daqui a uma semana, ela já pode ter sofrido alterações. Tudo isso daí eu vou informando a vocês via fórum. Mas, nesse momento, a regra dos gaps é essa daqui. Então, se o preço abriu 50 pontos ou mais o preço sugerido de entrada, eu vou fazer esse tipo de ajuste.
Bom, depois, uma outra regra também para que a gente possa minimizar situações adversas. Se eu estou, por exemplo, se eu estou vendido e eu estou... e a situação mudou, que foi exatamente a situação de hoje. Então, primeiro deixa eu ler a regra para vocês, depois eu vou mostrar para vocês no gráfico como é que essa regra ela pode ser aplicada. Inversão de movimento. Stop movimentado, independentemente de lucro ou prejuízo, com folga de 5 ou 50 pontos. Então, vamos lá no dia de hoje. Início do pregão. Qual que eu tinha... Deixa eu pegar, ver se eu tenho o relatório de ontem. Para mostrar para vocês, está aqui. Esse aqui é o relatório de, desculpe, o relatório de hoje, né, que foi feito que foi feito ontem à noite. Então tinha para hoje de manhã, vamos lá no mini índice. Também duas situações possíveis. Se acordasse de bom humor, ia fazer uma compra acima de 49.855, tentando aqui 50.310. Se acordasse de mau humor, uma venda abaixo de 49.195, tentando 48.600. Esse era o estudo que eu tinha no início do dia. Então, o que aconteceu hoje? Mercado. Amanheceu com um pequeno gap de baixa, mas tudo bem, ainda não estava no ponto que eu determinei para a venda. Quando ele perdeu 49.195, eu entrei aqui na venda. E essa venda até parecia que ia começar a se desenvolver bem. O primeiro candle de 15 minutos fluiu muito bem, mas o segundo aqui já deixou uma possibilidade de quê? De no mínimo um repique, ou seja, caindo, inversão de movimento, podendo voltar a subir. O que eu fiz aqui? A máxima desse candle aqui ficou em 49.195. Eu, no caso, falei para vocês, deixar a folga de 5 ou 50 pontos. Eu deixei de forma mais conservadora 50 pontos aí de folga. Então, eu ajustei o meu stop para 49.245. Prejuízo? Sim, prejuízo. Mas é o que está aqui na regra. Inversão de movimento. Stop movimentado independentemente de lucro ou prejuízo, com folga de 5 ou 50 pontos. Eu optei por 50 pontos de folga. E nessa mesma semana, eu já tinha comentado com o pessoal, não, essa semana ou foi semana passada? Bom, entre a semana passada e essa, que a gente também, para algumas operações, a gente acabou, no decorrer aí desse mês de janeiro, acabamos ficando de fora de algumas operações. Por quê? Porque o mercado fintava de um lado, ameaçava que ia fazer aquele movimento, e depois invertia e acabava se desenvolvendo forte. Ou seja, aqueles chamados violinos. Então agora esses violinos a gente consegue capturar também, que foi a regra que eu chamei aí de regra de inversão de movimento, que já estava, de certa forma, implícita aqui nessas entradas de rompimento ou inversões de movimento, mas que eu coloquei aqui, agora comecei a colocar de forma prática. Então, o que eu fiz aqui? Se eu estopar nos 49.245, eu vou estopar e vou emendar com uma outra operação. E foi o que de fato ocorreu aqui. 49.245 nesse ponto. Para quem deixou 5 pontos de folga, provavelmente já entrou nesse candle aqui. Eu, como deixei 50 pontos de folga, eu entrei apenas nesse candle aqui mais forte. E determinei os meus alvos, isso aqui já está um pouco refinado, mas ele estava, naquele momento, alvo 1, 49.520, alvo 2, que era essa resistência aqui, 49.855. E ele foi lá buscar o alvo 1, depois deu uma escorregadinha para cá, e em seguida foi lá buscar o alvo 2. E eu saí exatamente aqui no alvo 1, né, conforme aí eu tinha comentado com vocês, né, normalmente eu costumo encerrar a operação sempre no primeiro objetivo, ou seja, eu emendei uma operação aqui de venda no prejuízo com uma outra de compra,
que deu muito certo e saiu no lucro. Ontem a gente conseguiu também, fez esse mesmo processo aqui, zeramos aqui uma operação de venda e deu um belo retorno aqui para cima com essa forte subida depois. Então essa daqui é a regra de inversão de movimento. Que mais também para proteger a operação? Toda vez que eu tiver um candle fechado dentro da zona de lucro, eu já vou pegar, já vou deixar o meu stop pelo menos no 0 a 0. O que é um candle na zona de lucro? Digamos aqui, por exemplo, nessa entrada que eu fiz aqui, nesse candle aqui, no candle seguinte aqui de 15 minutos, ele já pegou e já eu entrei aqui nesse ponto, por exemplo, não lembro exatamente o ponto que eu entrei, mas eu entrei, digamos, aqui, e esse candle aqui ele já está totalmente no lucro. Eu já peguei, já trouxe o meu stop aqui um pouquinho abaixo desse candle na zona de lucro, para já ficar um pouco mais tranquilo com aquela minha operação. E vamos continuar aí, seguindo em frente, administrando aí, acompanhando o seu desenvolvimento. Mas então, quando já tiver um candle fechado da zona de lucro, eu também já pego o meu stop e já levo lá, no mínimo, para o 0 a 0. Depois, isso daqui foi uma regra que eu criei também durante o mês de janeiro, que eu estou chamando agora, era 50 pontos, depois eu refinei ela e deixei com 70 pontos, com folga de 30 pontos. O que é isso daí? Muitas vezes, isso já percebi também em operações de swing trade, operações que começam bem, elas chegam bastante perto lá do objetivo, mas não chega exatamente naquele ponto e depois começa a voltar. Então, para não deixar perder essa operação que já começou a evoluir, chegou tão perto, é uma regra que eu não aplico ela 100%, normalmente eu gosto de esperar um pouquinho, né? Mas se eu sinto que os preços começam a dar uma rateada e ameaçando voltar, falta 70 pontos para atingir o objetivo. Bateu nele, o que eu faço? Eu travo o meu stop 30 pontos abaixo. Quer dizer, no caso vai dar 70 menos 30, 70 mais 30, eu vou sair aproximadamente aí a 100 pontos daquele objetivo inicial. Para quê? Para não ficar naquela sensação do quase, né? Puxa vida, chegou tão perto do objetivo, depois voltou, acabei não encerrando a operação e poderia aí estar comemorando o lucro, agora estou passando sufoco de novo, né? Então eu procuro. Também aí é uma regra que eu criei justamente para prevenir essas situações, né? A operação está indo lá, você percebe que ela chegou num ponto que ela começa a sentir dificuldade, fala, acho que está difícil chegar lá, mas está perto, mas não chegou exatamente naquele ponto que a gente determinou. Então eu criei essa regra justamente para facilitar essas situações, né? A ideia é não utilizar ela em todos os day trades, simplesmente seria o quê? Vamos tentar visualizar alguma situação aí passível aí disso acontecer. Seria mais ou menos isso daqui. Digamos que eu tivesse um objetivo, mais ou menos aqui, uma situação qualquer, nessa região aqui. Aí fiz a minha compra aqui, a operação começou bem, mas eu percebo que ela começa o quê? Começa a dar uma rateada, ameaçando, falei, isso aqui pode acabar formando o topo, não chegar nesse objetivo aqui e acabar voltando. Então, em situações mais ou menos como essas, que a operação começa a querer dar para trás, então aí sim eu aplicaria essa regra. Eu vou medir, já conseguiu chegar a 70 pontos do objetivo? Já. Vou travar o meu stop aí 30 pontos abaixo, ou seja, vai ficar em relação ao objetivo 100 pontos abaixo, e vou encerrar essa operação, né? Não chegou exatamente no objetivo, mas chegou perto dele, com 100 pontos aí, menos 100 pontos, mas já vou conseguir aí provavelmente um resultado satisfatório. Então essa regra que eu criei aqui, chamada regra dos 70 pontos. Outras regras, eventualmente, já podem aparecer conforme os trades aí vão se desenrolando, como eu comentei com vocês. Cada operação que está sendo efetuada, eu estou o quê? Eu estou refinando essas regras e, eventualmente, até criando regras novas aí para
para ajudar, quer dizer, a ideia é deixar essas operações o mais automático possível. Mas é importante que vocês entendam bem como é que funciona essa dinâmica. Por quê? Porque no fórum eu não estou ali simplesmente olhando apenas day trade. Tem um monte de clientes ali que participam, me perguntando ativos, eu tenho que fazer análise de ativos, né? Tô passando notícias também através do fórum, um monte de informações aí para vocês, então não consigo ali ficar exatamente full time ali grudado no day trade, como eu sei que se vocês estiverem numa operação, vocês não vão tirar o olho da telinha ali do gráfico, enquanto a operação não tiver encerrado. Então é importante que vocês entendam esse mecanismo de administração aí das operações. Para quê? Independentemente de eu colocar o aviso da operação, mudou o stop, estou encerrando a operação, etc. e tal, vocês já estão dentro dela, que vocês também consigam tomar essas ações, independentemente de eu colocar o aviso de saída. Porque muitas vezes, quando eu coloco essa informação, a operação aí, o ponto já passou. Normalmente eu costumo colocar, deu entrada, eu vou colocando um outro título, o ING15 DT de Day Trade Follow-up, para dar um status da operação, o que eu estou modificando, tentando dar a situação de momento. Mas muitas vezes, em função da demanda aí do que o pessoal tá me perguntando no fórum, eu acabo não conseguindo aí, às vezes, passar aí, principalmente, os pontos de saída com antecedência aí que precisaria para que vocês consigam também sair naquele melhor momento. Então, por isso que é bastante importante que vocês compreendam bem essas regras. Eu sei que no primeiro momento, traz um pouquinho de complexidade, mas para que vocês consigam aproveitar bem essas operações de day trade, é bastante importante que vocês entendam essa dinâmica. Day trade dá para a gente ganhar dinheiro? Sim, só que tem que ter tomadas de decisões muito rápidas. E o risco também, ele é bastante alto, como eu falei para vocês. Eu estou pegando aqui R$1.000 do meu capital de 100 mil, que ele representa apenas 1% de todo ele, né? Ou seja, eu não estou muito preocupado se não der certo, mas eu não posso, se eu tivesse exatamente apenas esses R$1.000 para investir, eu estou convivendo com stops aí que eu posso perder 20% dos meus R$1.000, 30%, 40%, 50%, é muita coisa, é significativo, é expressivo. Por que eu não coloco todos os meus R$100.000 nesses day trades? Vamos lá, vamos ver como é que a gente está. Falei, né, das regras, e vamos ver como é que a gente está nesse momento com essas operações de day trade. Olha, esse aqui é o desempenho que a gente já conseguiu. Estamos agora, hoje é dia 5 de fevereiro. Início de fevereiro, a gente já está com lucro bruto acumulado de R$4.360. Isso em operações encerradas. Aqui está juntando swing trade com day trade. E os swings realmente estão muito, muito difíceis aqui nesse início de ano da gente conseguir alguma operação aí que emplaque. Por quê? O mercado, agora vamos voltar lá no índice Bovespa. Falei com vocês que eu ia dar uma pincelada sobre ele. Vamos lá no IBOV. Tirar um pouquinho aqui essas indicações de suporte e resistência. A gente encerrou aqui 2014, né? Nosso mercado aqui já com pinta aqui já com uma tendência de baixa bem clara, depois de um processo de repique, né? Fechou aqui, esse aqui acho que é o primeiro pregão do ano. Sinalizou topo no último pregão do ano, ou seja, deu uma sinalização de topo, sugerindo a retomada da tendência de baixa. De fato, as primeiras operações do ano, swing trade, também foram na direção de venda. Aí o que aconteceu? Entrou 2015, realmente foi para baixo, foi 2 pregões de queda, depois sinalizou fundo, violino nas vendas, stop loss. Aí começa a subir. Aí ameaça reverter, você começa a tentar montar alguma coisa na compra. Pregão seguinte, nova pancada para baixo. Ou seja, 2015, a gente está com o mercado totalmente indefinido e totalmente andando de lado. A gente teve até esses 3 dias de alta mais forte, hoje é um pregão aí zerado, mas nós não temos tendência. Se eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo
Deixa eu pegar um outro Ibov limpo, que se eu der um escape aqui, ele vai voltar com todos aqueles pontos de suporte e resistência. Chamar ele aqui de... Peraí, ok. Só que não era esse DBS3. Vamos lá aqui. Bom, tá bom. Depois eu renomeio essa configuração. Só para mostrar uma coisa para vocês aqui. Traçado, texto, reta, linha vertical, símbolo, retângulo, isso que eu queria. Nós temos aqui nosso índice Bovespa, exatamente aqui, como o André gosta de falar com vocês, dentro desse caixote aqui totalmente sem tendência. Mercado sem tendência é o pior tipo de mercado aí para que a gente faça operação. Normalmente, quando a gente tem essas situações de mercado de lado, principalmente aqui, nervoso desse jeito, sobe forte, depois cai forte, depois sobe forte, cai forte, não há swing que resista. E o resultado disso, se eu fosse depender nesse ano apenas das operações de swing, olha como é que a gente está começando de forma bem negativa o ano de 2015 aqui. 2.772 negativo, quer dizer, por mais que eu tenha procurado, que eu estou tentando pegar ativos aí mais descorrelacionados com o índice, realmente eles tá difícil por enquanto, enquanto o nosso mercado não pegar uma direção mais clara, que esses swings emplaquem consistentemente. Então, realmente, as operações de swing estão bastante sofridas. Estão vindo poucas operações, mas quando encontro alguma coisa, ainda estou tentando passar. Então, está difícil. Agora, graças a esses day trades, como eu comentei no início, os day trades estão carregando esse ano a carteira com os pés nas costas. A gente já está aí com mais de R$4.000 de lucro bruto. Que investimento aí em renda fixa, por exemplo, que a gente consegue uma rentabilidade como essa? Quer dizer, eu estou extremamente otimista com essa carteira esse ano, com a inclusão dessas operações de day trade. Então, realmente estou muito animado, mas eu não posso crescer muito os olhos, né? Como eu falei para vocês, eu não posso simplesmente pegar, então coloca todos os seus R$100.000 aqui na carteira, ao invés de 4.360, já estaria aí com 43 mil de lucro em apenas um mês. Nossa, que maravilha, 40% de lucro. 40% não, desculpe. 40% não. Se eu jogasse 100 mil, sim, exatamente, estaria com 40% de lucro em apenas um mês, né? Que maravilha, quer dizer, praticamente aí a gente já não, desculpe, falei se de 1.000, esses 1.000, eles viraram 4.360, ou, vamos fazer uma continha rápida aqui, só para brincar um pouquinho com a nossa imaginação. Peguei a calculadora, digamos que eu nem tivesse essas operações de swing trade. Por quê? Porque eu consegui um retorno maior nos day trades, mas como eu tive isso daqui de prejuízo nos swing trades, se eu tivesse só com day trade, eu teria o quê? 4.360 mais 2.772, porque eu não teria tido esse prejuízo, teria tido apenas o retorno ali positivo lá das operações de day trade. R$1.000 em aproximadamente um mês se transformaram em quanto que eu tive de lucro sobre esses R$1.000? R$7.000, ou seja, se eu tivesse R$100.000, eu estaria com quanto? Com R$700.000, quer dizer, isso daqui dá para enlouquecer qualquer um, né? Pegar um capital aí de 100 mil e transformar em 700 mil em praticamente um mês. Tá bom, mas e se eu tivesse perdido aí, tivesse tido um prejuízo de 50% numa operação? Não pode acontecer? Não aconteceu, mas não poderia acontecer? Poderia. Se eu perdi 50% dos 1.000, ok, 500 eu pego mais R$500 dos meus 100, que é só 1% da carteira, não vai ter problema nenhum. Agora, se eu tenho 100 mil e perdi 50 mil, opa, isso daí já vai me mexer muito no meu psicológico. E com o psicológico abalado e ruim, a chance de fazer besteira aumenta. Então, por isso que eu falo para vocês não deixar crescer muito os olhos. Eu prefiro aí ter ganhos menores, mas sem
comprometer, tipo, estão os R$ 1.000 lá, mas eu não estou muito preocupado com eles. Se eu perder até, inclusive, todos os R$ 1.000, tudo bem. Eu pego mais 1% lá da carteira e reponho. Com isso daí, cabeça mais tranquila, a gente consegue fazer com que as operações fluam de forma melhor. Mas já deu para vocês perceberem, mesmo pegando apenas 1% de todo esse capital, todo o potencial que a gente pode conseguir aí no final do ano. Então, tenho certeza que a gente vai conseguir um Papai Noel aí muito gordo lá no final do ano aí, com essa mesclada aí, com essas operações de day trade. Tem essas regras iniciais, a gente já está trabalhando aí em cima delas, né? Como eu falei para vocês, elas estão sofrendo um refinamento, né? Eu estou otimizando cada operação que está sendo executada, eu estou avaliando aí o que aconteceu com ela, o que eu poderia ter feito de diferente para tentar aí capturar uma parte maior desse movimento, né? E eu estou fazendo os ajustes aí necessários. Vamos responder agora algumas perguntas de vocês. Primeiro, Simeão, tem como disponibilizar esse PDF? Já está disponibilizado, o Simeão. Se você entrar lá no site da Rico, normalmente ele é disponibilizado aqui, análise de mercado, carteira gráfica direcional. Mas como eu comentei no início, eu estou com um problema aqui, não estou conseguindo fazer manutenção dessa página desde sexta-feira passada. Toda vez que eu tento fazer aqui bom, não estou logado nesse momento, deixa só um segundo só, pessoal. Deixa eu me logar aqui novamente, para mostrar aqui para vocês. Vamos lá, está aqui, voltando aqui a imagem. Toda vez que eu tento, eu faço a manutenção, né, estou com acesso remoto via VPN, e quando eu vou salvar, ele derruba a minha conexão. O pessoal de TI aí da Rico estão quebrando a cabeça para tentar descobrir o que está acontecendo, mas ainda não encontraram uma solução. Mas um caminho para você baixar a carteira gráfica direcional que seria essa planilha que eu mostrei para vocês, através aqui do próprio site. Mas, independentemente disso, aqui no fórum, vamos voltar lá para o fórum, quando vocês se autenticarem no site da corretora, vocês vai ter um botão verde aqui do lado escrito fórum. Se vocês já estiverem no site, é só procurar no rodapé da página, fórum, vocês vão conseguir entrar lá. E eu já coloquei no fórum. Está aqui o PDF da carteira direcional, as minhas estratégias que eu mostrei no início, e aquele relatório call que tem o estudo prévio aí para amanhã com o mini índice. Então, de antemão, esse PDF é só entrar lá no fórum, que você já tem como baixar. Vamos lá. Agora algumas perguntas. Tarcísio, para entrar nos momentos finais do leilão, qual a boleta que deve ser usada? Bom, essa boleta inicial, eu preencho essa daqui. Vamos lá aqui. Deixa eu fechar aqui do Super Day Trade. Eu preencho essa boleta normal aqui, de ordem Day Trade, compra ou venda. Fica mais prático, né? Coloco aqui ativo Win G15, quantidade 5, né? E coloco o preço ali que eu no caso que eu tô querendo colocar. E estando no leilão, eu tenho condição, se precisar, eu tenho como melhorar minha ordem. Eu consigo cancelar, mas eu consigo melhorar. Mas se você quiser se concentrar também só na boleta de Super Day Trade, também dá para fazer por aqui. Porque quando você clicar aqui no comprar, é que eu não coloquei, não preenchi o ativo. Deixa eu só, agora me deu, deixa eu ver se é 1G15. Fugiu agora aqui. Tem um campozinho que eu tenho que colocar o ativo, mas dá para você fazer por aqui também. Mas eu tenho utilizado a boleta Day Trade normal. Não uso a boleta Scalper, por quê? Porque eu estou fazendo os ajustes manuais, né, dessas minhas operações. Então seria a boleta Day Trade normal.
Depois, Tarcísio aqui, mestre, acho que seria interessante você falar sobre a parte operacional, ou seja, o uso das boletas, de quais boletas. Essa parte aqui das... Tá, eu estou concentrando, como eu comentei com você, Tarcísio, na boleta Super Day Trade, para fazer a zeragem e a inversão de movimento, e essa boleta aqui, primeira, Day Trade, para as operações iniciais. Eu não estou utilizando a boleta Scalper, mas você pode explorar um pouquinho mais essa parte de preenchimento das boletas. Todo mês, acho que mais de uma vez por mês, existe uma palestra que é feita pela corretora Plataforma Rico, onde é explorada todas essas funcionalidades do HB. Mas eu, nesse momento, estou concentrado aqui nessas duas boletas. Boleta de ordem Day Trade e boleta Super Day Trade. Tudo tem que ser feito por elas, por quê? Porque são operações de Day Trade, para ele me liberar também, fazer essas operações com aquela alavancagem aí, no caso de R$200 por mini contrato. Depois, João Souza. Para mudar stop, tem que cancelar a ordem anterior? Não, na realidade, você tem um comando chamado o quê? Alterar ordem. Quando você dá o alterar ordem, automaticamente, isso pela Rico, automaticamente ele o quê? Ele cancela uma ordem e abre outra ordem. Então, no caso da ordem stop, né, você poderia usar o alterar ordem. Só que eu não estou fazendo dessa forma. Eu estou seguindo simplesmente, por exemplo, o meu stop ele ficou em quanto? Uma operação hipotética. Está em 49.100, eu estou acompanhando lá o gráfico de preços e aqui a cotação no HB. Eu estou aqui nessa boleta Super Day Trade e o que eu faço? Chegou naquele ponto, clico aqui, zerar. Ou, se for uma situação que eu vou inverter posição, como foi aquela situação que eu estava vendendo, passei para compra, eu clico aqui, inverter, onde eu consigo configurar isso daqui de forma, executar isso daqui de forma rápida. Por quê? A gente tem que procurar evitar no day trade, como as tomadas de decisões têm que ser muito rápidas, tem que procurar evitar tempo usado para ficar preenchendo boleta. Então, eu ficar ali preenchendo, alterar ordem, aí vou colocar ali para cancelar uma e preencher outra, o preço pode se movimentar e eu acabar não conseguindo executar aí ou uma saída aí no gain, porque ele bateu naquele objetivo e depois pegou e voltou, ou no loss também, meu prejuízo depois acaba aumentando. Então, eu prefiro, uma vez com a posição aberta, eu administro por aqui, eu só tenho utilizado esses dois botões aqui, zerar e inverter. Mas tem outros botões também onde você pode mexer no seu stop, que está aqui, né? A boleta Scalper também pode ser chamada por aqui. Tem outras funcionalidades que dá para você puxar daqui também. Mas eu, nessa boleta de Super Day Trade, eu estou utilizando aqui o zerar e o inverter. Vamos ver aqui. Agora, com swing trade. Com swing trade, sim. Aí, swing trades, como são operações mais tranquilas, se você, inclusive, estiver fazendo a operação, operando com você, a gente tem alguns critérios para mudança aí de stop, né? São sempre informados previamente por esse relatório do call que eu mostrei. Vamos colocar ele novamente. Call, cadê? Tá aqui. Se tivesse, por exemplo, vamos lá nas minhas operações que estão em abertas. Se eu tivesse alguma operação que ela já tivesse sofrido algum critério de melhoria do stop, essa operação com stop ele estaria marcada aqui com um asterisco do lado. Aí o novo stop sugerido. Se a operação tivesse lá operando com você, o stop lá não muda, ele fica a critério de cada um. Aí você selecionaria aquela ordem que está aberta, né, e daria um alterar ordem, cancelaria o operando e montaria essa ordem com os novos parâmetros de stop. E aí isso daí ele cancelaria uma ordem e abriria outra. O preenchimento também, o passo a passo, sugiro depois você pegar alguma dessas palestras sobre a plataforma da Rico, né, que aí o pessoal pode te passar passo a passo, ou nem esperar também uma dessas palestras, que é uma coisa tão simples. Dá uma ligadinha também se tiver alguma dúvida como preencher, o próprio pessoal do atendimento pode te dar um passo a passo aí como fazer.
Chagas, cancelamento já não gera novo pagamento de taxas? Se a ordem não foi executada, não tem pagamento nenhum. É claro, se você tiver uma ordem com o que já foi executada parcialmente, você abrir uma outra, sim, você vai pagar 2 corretagens. Mas você pode cancelar ordens quantas você quiser. Você só vai pagar a taxa se a ordem for executada, parcial ou totalmente. Mas se ela não foi executada, se simplesmente você está com uma ordem stop aberta, ela está aberta, mas não foi executado nada, você pode cancelá-la sem problema, quantas vezes você quiser, que não paga nenhuma taxa adicional. Bom, pessoal, eu acho que era isso aí o recado que eu tinha para passar para vocês, né? Insisti bastante aí para que vocês participassem. Mais uma vez, essa aqui é uma palestra que a gente faz todos os meses, mas agora com essa dinâmica dos day trades, eu acredito que todo mês a gente vai ter alguma novidade, principalmente aí nessas regras aí das operações. Já para quem assistiu a palestra do mês passado, que a gente tinha regras de day trade, já deve ter percebido que algumas das regras iniciais já foram modificadas, né? E a ideia é essa daí mesmo, né? A gente ir otimizando esse sistema aí para tentar tirar o melhor proveito dessas operações. E eu estou tentando aí cercar também toda a administração, a condução dessas operações através de regras para quê? Para ficar de fácil entendimento aí de vocês e depois, quem sabe, mais para frente, a gente conseguindo aí mostrar aí um resultado bom, quem sabe a gente consiga desenvolver, né, alguma ferramenta mais dedicada, algum robô, sei lá, que consiga pegar toda essa inteligência de condução dessas operações e aí num simples clique ele vai lá e faz tudo para a gente. Se conseguir isso daí, mesmo que tenha algum custo aí para que a gente possa executar, mas nossa, vai dar uma tranquilidade aí imensa aí, para que a gente possa ficar muito mais despreocupado com as operações. Então vamos ver, por isso que eu estou procurando também deixar isso daqui, tirar a parte feeling de fora e deixar simplesmente execução de regras, porque se a gente tiver regras fixas, qualquer sistema é capaz de interpretar. Agora, se tiver situações feeling, o computador, infelizmente, ainda não está preparado para pegar esse feeling. Então, a gente precisa cercar da melhor forma possível através de regras. Para quem chegou um pouquinho depois, como eu comentei, a gravação vai ficar disponibilizada lá no meu canal do YouTube, mas, independentemente disso, também sempre uma gravação automática, deixa eu até colocar aqui, é feito lá no live stream www.livestream.com/encontro de investidores. Então aqui é onde fica a gravação automática de todas essas palestras que a gente faz, mas independentemente disso, eu sempre passo lá para o meu canal do YouTube e essa daí também vai ser colocada lá. E já faço um convite aí para vocês também, pessoal, nesse mesmo mês, eu acho que é logo depois do Carnaval, a gente vai ter, eu preparei 2 temas, na realidade é um tema só que eu dividi em 2 partes, alavancando a sua carteira. A primeira parte é utilizando operações estruturadas com opções, e uma segunda parte a gente vai voltar também a focar nessa parte dos mini contratos, como é que a gente pode também melhorar e otimizar uma carteira, tanto com o uso das opções, tanto com o uso também dos mini contratos. Então procurei aí dividir aí em 2 datas distintas, mas na realidade vão fazer parte aí do mesmo escopo, né? Então, numa primeira data vai ser vista a parte de opções e na semana seguinte a parte de mini contratos. Já faço o convite aí para que vocês depois peguem ali pelo site as datas, não me lembro agora exatamente de cabeça, mas já estão convidados aí para participarem. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aí no dia de hoje. Espero poder que vocês tenham conseguido pelo menos aí pegar aí, essa parte da dinâmica dos trades, que é bastante importante para que vocês consigam, uma vez entrando na operação, sair naqueles melhores momentos, e eu vou continuar trabalhando em cima dessas regras, né, para deixá-las de forma bastante claras e transparentes, né, e também para que a gente consiga capturar aí
os melhores momentos aí, como eu falei para vocês, chegar lá no final do ano, aí a gente está com o saco do Papai Noel rasgado, transbordando ali, mas cheio de dinheiro aí, independentemente do que acontecer aqui com a nossa economia, torça para que tudo entre nos eixos, né? Mas independentemente do que acontecer, pelo menos aqui, que esses riscos que a gente está assumindo na renda variável valham bastante a pena e que a gente esteja aí com o saco bem cheio do Papai Noel. Obrigado, pessoal. Valeu. Boa noite.